10 de dezembro é a data em que se celebra os direitos humanos. Pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, homologada em 1948, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Este é o primeiro de 30 artigos da Declaração e que serviram de base para muitas nações atualizarem as suas constituições. A premissa básica dos direitos humanos é de que todo e qualquer cidadão tem o direito de ir e vir sem ser importunado. Sabemos que há muito ainda a fazer para que a Declaração Universal seja alcançada no seu ápice. Mas qual o caminho para isto? Onde a humanidade ainda falha para que os direitos humanos sejam amplamente respeitados? Como mudar a realidade de hoje? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é a importância da atuação em direitos humanos. Para esta conversa convidamos o secretário adjunto de Direitos Humanos, Daniel Formiga, o representante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Antônio Pedrosa, e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, Derliane Souza. Quero começar conversando com o secretário adjunto a respeito de programas que estão sendo desenvolvidos dentro do Estado do Maranhão. Para que a gente possa entender o que são os direitos humanos, precisa saber de que forma pode se alcançar. Como é que tem sido a atuação do Estado no desenvolvimento de programas que possam garantir esse direito tão essencial? Obrigado, João, primeiramente pelo convite. O Estado do Maranhão vem executando há mais de 10 anos aí diversas políticas relacionadas a direitos humanos. E hoje nós acompanhamos esse desafio de não só trabalhar para garantir aquilo que foi garantido, já solidificado na Convenção em 1948, mas avançar em pautas que são extremamente delicadas e sensíveis à nossa população e que merecem uma atenção, uma atualização dos direitos humanos e programas específicos para a garantia do direito da dignidade dessas pessoas. Então, esse ano nós tivemos a atuação de destaque em pautas como a garantia do direito de refugiados, migrantes e apátridas, que é uma questão muito recente aqui no Maranhão, mas que a gente vem trabalhando porque já entende a sensibilidade dessa pauta e de trabalhar isso da forma apropriada. Por esse motivo aconteceu esse ano aqui no Maranhão a primeira conferência estadual para tratar desse tema, onde a gente definiu os rumos da política para os próximos anos. Também nós demos atenção especial às iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial, porque esse combate à discriminação é um tema bastante pertinente à população maranhense. Então, a garantia do direito de povos indígenas, de povos e comunidades tradicionais, a garantia de territórios de pessoas que são ameaçadas na disputa pela manutenção dos seus modos de vida e pelo seu bem viver. Tudo isso tem sido trabalhado junto com a SEDPOP pelo governo do Estado do Maranhão. E também temas como o direito da criança e adolescente. Nós avançamos nos últimos anos, principalmente com a implementação de programas de proteção, de programas para a garantia do combate à violência contra essas pessoas, esse público, crianças e adolescentes, e estendendo o nosso auxílio, o nosso treinamento aos municípios, sempre entendendo que a perspectiva central na execução da política tem que ser também atingir o público em todo o Estado do Maranhão. Então, a parceria com o governo federal e com os municípios é essencial para que a gente consiga executar esses programas da melhor forma. Então, esses 3 programas de destaque são pontos que eu posso indicar aqui logo no começo, mas tem toda uma gama de pautas que são trabalhadas na SEDPOP. Tudo que a gente trabalha visa justamente essa garantia dos direitos da população e o combate a violações de direitos humanos. Pedrosa, a gente sabe que se espera muito do Estado, que seja justamente quem primeiro reaja na defesa, na realidade, do protagonismo de qualquer ação.
seja qual for o campo. Especificamente nessa área de direitos humanos, a gente sabe que são muitas as violações que ainda acontecem. E nem sempre os olhos do Estado conseguem chegar em todas as partes. Daí existe um dos motivos da existência da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Como é que vocês observam as situações acontecendo e levam até o Estado para que se tomem medidas que sejam resolvidas em defesa dessas pessoas que estão tendo seus direitos violados? Tá, pergunta fundante, né? Na verdade, a sociedade civil cria os direitos humanos e através das mobilizações, das lutas sociais, que esses direitos são criados e são incorporados pelo ordenamento positivo estatal. Então, o Estado, ele corre atrás da sociedade civil em matéria de direitos humanos, porque é ela que formula as demandas e ela que exige reparação, proteção do Estado. E num Estado como o Maranhão, a gente tem múltiplas, infinitas demandas que ocorrem o tempo todo. A princípio, essas demandas, elas aparecem em áreas de atuação da sociedade civil. Algum movimento social, alguma entidade, alguma ONG, alguma organização indígena, alguma organização quilombola, familiares de presos, onde existem vulnerabilidades e onde existe arbitrariedades, omissões, ali está se elaborando estratégias de construção de direitos humanos, com toda certeza. E o Estado ele é exigido permanentemente através desses canais que são criados, canais onde os espaços são criados de maneira compartilhada com o poder público e canais onde essa demanda é formulada propriamente através da ação e da mobilização da sociedade civil. Então, o debate de direitos humanos, na verdade, transversaliza quase tudo que a gente faz. O cidadão, por ter pouca informação a respeito do tema, é que acha que direitos humanos não tem nada a ver com a vida dele. Mas direitos humanos, na verdade, ela é uma garantia de contenção da arbitrariedade, é uma garantia de proteção de todos nós contra a barbárie. Doutora Derliane, vou fazer a pergunta bem parecida, né, em relação, mas trazendo para aquilo que tem de mais recente para a OAB. Nesse ano de 2024, a comissão foi muito exigida no que diz respeito a envolvimento, né, nas causas de direitos humanos, seja fiscalizando, seja cobrando, seja pedindo, né, que haja intervenção, né, do Estado em determinadas situações? Boa tarde, João. Que honra estar aqui, então. A Comissão de Direitos Humanos, eu digo assim, a OAB, por meio da Comissão de Direitos Humanos, ela tem um trabalho histórico dentro da sociedade maranhense, né? Realizando atendimentos à sociedade, né, que chegam muitos casos de violações de direitos humanos, dentro das comunidades quilombolas, ribeirinhas, dentro da área urbana, no que se refere à ocupação, né? A gente faz esse trabalho ativo, bem como o trabalho ativo de escuta, como visita ativa. Então, como a OAB ela vem fazendo esse trabalho histórico, né? As demandas elas são diárias, urgentes e necessárias, né? Essa intervenção eu acho que é pujante, né? Enquanto Comissão de Direitos Humanos. Quando a gente fala nessas violações, né, a gente sempre tem que fazer um recorte, né, um recorte tanto como eu poderia dizer, um recorte de classe, né? Sim. E de raça, porque são pessoas que estão em dupla vulnerabilidade, né? Sim. Dentro dos quilombos, né? Dentro das comunidades indígenas e dentro da questão do campo, né? A gente é bem solicitado, então é fundamental quando o Estado ele não, como eu poderia dizer, ele não se faz presente, né? Então, a voz que eles procuram para ser
O seu representante seria isso? Não, eu diria assim, um alto-falante seria... O seu canal para seu canal alcançar as seria, autoridades. exatamente, seria a OAB, né, que faz Sim. seus requerimentos, seu apontamento e cobra essas instituições. É isso que a OAB faz, enquanto Comissão de Direitos Humanos. Certo. Eu tenho um questionamento que eu acho que vai servir para os três, porque eu acredito que cada um pode pontuar, contribuir de alguma forma. E aí eu começo até mesmo pela doutora Deolane em relação à dinamicidade. Há alguns anos, quando se falava em direitos humanos, era algo muito, isso aqui, restrito, né? Hoje em dia já há uma gama de possibilidades. Quando você fala em direitos humanos, tem que pensar justamente na população preta do nosso país, tem que pensar na população LGBTQIAP+, né, tem que pensar na população indígena, na população quilombola, são as mais variadas formas. Com essa gama tão diversa, não tem sido... complicou muito essa questão de trabalhar na frente dos direitos humanos, buscar reparação para tanta diversidade? Eu diria que quando a gente faz esse diálogo de demandas interseccionais, que no caso são a questão das vulnerabilidades sociais, né, os direitos humanos, ele é fundamental. E esbarrar nessa relatividade, nesse processo relativo, é minimizar dores. Entendeu? É minimizar demandas. Então é fundamental, é primordial, né, que essas vulnerabilidades, né, essa gama de grupos, elas sejam atendidas, né, no que se refere a direitos humanos. O direito à vida, o direito à renda, o direito à propriedade, o direito à segurança dessas pessoas que estão a todo momento em vulnerabilidade. Então é muito necessário, e primordial políticas públicas adequadas para esses grupos, efetivas e adequadas. Pedrosa, quero ouvir a respeito desta mesma questão, só que até amplio, porque existem dentro desse grupo de vulnerabilidade pessoas com deficiência, existem as pessoas ameaçadas, né? Existem os idosos, existem crianças, adolescentes, é uma gama. Mas a resposta fica para o próximo bloco, porque chegou o momento do nosso primeiro intervalo dentro do Contraplano. Já nós voltamos para a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo a importância da atuação em direitos humanos. No encerramento do bloco anterior, eu me voltei para o doutor Pedrosa, que o questionamento que eu faço, né, que eu fiz, foi o mesmo em relação à doutora Derliane, só que acrescentando outras personagens dessa luta. Essa gama tem complicado, tem se exigido muito também da sociedade maranhense, Pedrosa? Exige mais preparação para quem trabalha na área de direitos humanos, porque, como eu disse no início, né, esses direitos eles são criados de forma muito dinâmica e permanentemente. Então, antes, há 20 anos atrás, a discussão sobre diversidade racial, por exemplo, era totalmente diferente. Nem se falava em secretarias da igualdade racial, por exemplo. Isso vai conformando, inclusive, o aparelho do Estado para poder receber essas demandas. E a forma como você discute com elas também vão se aperfeiçoando no sentido de fazer com que essa entrega, essa prestação de políticas públicas seja a mais adequada possível àquela realidade. Então isso exige preparação dos profissionais. E nós não temos uma universidade de direitos humanos. Ele transversaliza, esse tema, na verdade, transversaliza todas as universidades. Direitos humanos está presente, inclusive, na aula de matemática, né? Não só na aula de história. Então, todos nós, na verdade, nós somos obrigados a termos algum tipo de conhecimento em direitos humanos, sob pena de nós ficarmos
fora da realidade do mercado profissional hoje em dia. Então, não se admite, por exemplo, que um gestor seja totalmente leigo em direitos humanos. E a grande luta nossa exatamente contra a barbárie, e nós estamos no centro da ascensão da extrema-direita que nega os direitos humanos exatamente por isso. Porque nós ocupamos esses espaços da sociedade e nós queremos guiar a sociedade para uma determinada construção de mundo, que exige respeito, igualdade, isonomia, não é? Reconhecimento das especificidades das demandas de cada grupo. Então isso torna difícil para algumas pessoas que têm uma visão totalmente refratária a esses temas todos que nós estamos trabalhando. Mas para os profissionais, para as pessoas que compreendem isso, elas terminam aceitando que essa especificidade que está sendo construída ao longo do tempo, ela facilita a forma como nós devemos atender essas pessoas. Interessante quando ele coloca que não se falava há 10 anos atrás, né, de igualdade, Secretaria de Igualdade Racial. A gente lembra também que, por exemplo, há 20 anos atrás não existia especificamente a Secretaria de Direitos Humanos, que era muito ligada à Secretaria de Segurança e Justiça. Exatamente. Era tudo muito interligado. Era um apêndice de outra secretaria. Entendeu? Foi criada só em 2015, na realidade, em 2016. Isso. E aí, dentro desse bojo, surge a necessidade de se criar a Secretaria de Direitos Humanos justamente por conta dessa variedade muito grande de causas, de bandeiras, de pessoas mesmo, de fato, que precisam ter os seus direitos respeitados. E aí, o mesmo questionamento que eu fiz a eles, eu faço a você, Daniel, a respeito de como é atualmente esse trabalho da Secretaria com uma dinâmica tão grande de causas envolvendo direitos humanos. Você veja, João, essa transformação na pauta de direitos humanos é extremamente natural, né? Se a gente for parar para pensar que a transformação vem, como o Pedrosa tinha mencionado no começo, logo, ela vem puxada pela sociedade. Então, são as reivindicações que vêm dos movimentos, da população, da sociedade civil organizada, que vai demonstrando quais são os temas sobre os quais o Estado deve se debruçar. E isso reflete na nossa estrutura administrativa, na forma como nós tratamos dos casos. Se parar para pensar que quando foi criada ali em 2015 a SEDPOP, ela tinha 2 adjuntas, que era Direitos Humanos e Participação Popular, as que estão no título. E aí, com o tempo, a gente foi Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Criança e do Adolescente, Secretaria dos Povos e Comunidades Tradicionais, Secretaria dos Povos Indígenas. Então, todas essas adjuntas foram mostrando dentro da nossa estrutura administrativa como era necessário tratar com cuidado e atenção públicos diferentes, porque entender a existência da diversidade é entender também que é necessário você adotar protocolos próprios, você ter políticas voltadas a essas pessoas, o que naturalmente, como eu disse, traz uma complexidade. Mas a gente tem que sempre lembrar, tudo isso decorre do mesmo princípio universal, né? Toda a ideia é da dignidade da pessoa humana. Então, aqui a gente não está falando nada que é fora do escopo dos direitos humanos, que nada que extrapola o que a gente considera que é necessário, que é adequado de atuação do Estado. E também a gente tem que levar em consideração que essa população que está sendo atendida hoje em dia por todas essas novas pautas que o pessoal fala, na realidade são grupos que existiram historicamente. Se você parar para pensar, até o que eu falei que é mais recente aqui no Maranhão, que são refugiados, imigrantes, essas pautas que a gente não tinha políticas específicas, tudo isso são temas que são tratados pela humanidade aí há centenas de anos. Então, indígenas aqui no estado do Maranhão, desde antes do período colonial, povos e comunidades tradicionais existem aqui há mais de 100 anos. Então, dar atenção a essas pessoas, o aumento dessa complexidade, ela não é uma coisa que sim que está sendo inventada, ela não vem para criar um problema, ela vem para trazer uma solução a questões que já são suscitadas e já são levantadas há muito tempo. Doutora Derliane, quando a gente percebe que o governo, seja estadual, federal ou municipal, aumenta a quantidade de hospitais, ali também tem direitos humanos para ter uma assistência médica melhor para a população. Quando a gente percebe o governo federal, por exemplo,
criando as cotas para as universidades, ali também tem direitos humanos? Seria isso mesmo? Está tudo interligado também? Com certeza. O direito à saúde é um direito universal e necessário. O direito ao estudo, até porque quando a gente fala em cotas raciais, né, a gente entende que o único corpo que foi proibido de estar naquele local foi o corpo preto. Então, daí a necessidade de políticas públicas efetivas como as cotas raciais, entendeu? Então, é um direitos humanos, né? Um direito à educação muito necessário e importante. Daí o porquê? Porque a gente vem de violências históricas, né? Como bem o colega colocou, e eu tenho sempre uma frase que diz assim: quando a gente não se nomeia, quando a gente silencia dores, demandas, a gente não consegue colocar em prática, né, políticas públicas adequadas. E daí o porquê que povos e corpos foram negligenciados até o dado momento, e hoje a gente não permite, não se tem mais como negligenciar tantos corpos, né? Silenciar tantos corpos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, mulheres trans, mulheres negras trans presidiárias. Então é uma gama de diversidade que precisam de atenção, né? Esses direitos estão ali postos, sim, né? E precisam se adequar a cada grupo, né? E daí o porquê que os direitos humanos ele é muito necessário e muito urgente, né? É o respeito, a desmistificação de que direitos humanos é só para alguns e não para todos, né? Direitos humanos ele não é relativo, ele não é particular, direitos humanos é para todos e necessita ser urgentemente resgatado esse conceito do que seria direitos humanos. Assim como eu falei sobre saúde e educação aqui com ela, doutor Pedrosa, tem aquela situação da pessoa que está, digamos, ameaçada por ter testemunhado algum tipo de crime, mas também tem um outro lado da pessoa privada de liberdade que precisa ter também os seus direitos. Aí a gente percebe o quanto que os direitos humanos ele dá mais do que uma volta de 360 graus, né? Sim, porque a preocupação não é apenas com os que estão libertos e precisam se relacionar em sociedade de acordo com as normas da sociedade. Nós também tratamos daqueles que infringiram as normas da convivência social e, porventura, têm que pagar seus crimes em unidades prisionais. E aí, normas de direitos humanos também para os presídios. Existem protocolos a respeito do tratamento dos presos que precisam ser obedecidos. Esses protocolos, eles não querem dizer, apesar de algumas pessoas, principalmente com o pensamento de extrema-direita, dizerem o contrário, esses protocolos não estão querendo dizer que essas pessoas não devem pagar pelos seus crimes. Eles estão dizendo que existe um limite para que o Estado possa considerar esse pagamento de pena num patamar mínimo de dignidade. Então, alguns direitos eles não perdem. O direito à dignidade, por exemplo, né? O direito à alimentação dentro do presídio, não ser torturado, não ser espancado, não ser morto. Assim como o cidadão também tem direito de que ele não seja espancado pelo policial nas ruas. Nós vimos recentemente uma série de denúncias envolvendo o estado de São Paulo, que indignou a população, e ali está a questão de direitos humanos. Os direitos humanos dizem para todos nós que é possível uma alternativa de policiamento que respeite os direitos humanos das pessoas. É possível fazer policiamento, combater a criminalidade sem violar direitos humanos. E a extrema-direita brasileira, por exemplo, acha que isso é impossível. E que o policial, para ele ser policial, para ele ser um policial eficiente, ele tem que ser um policial violento. Nós, dos direitos humanos, como o pessoal costuma nos chamar, né? Nós dizemos exatamente o contrário. O policial, para ele ser policial, ele tem que respeitar direitos humanos. O policial, para ele ser eficiente, ele tem que entender de direitos humanos e ele precisa saber que a segurança pública sem direitos humanos não é segurança pública. Segurança pública, para ser segurança pública, ela tem que ter
referência em direitos humanos. Naquele cenário ali, inclusive, ele tem que ser o primeiro defensor dos direitos humanos. Ele é um defensor de direitos humanos. Nas capacitações dos policiais, a gente costuma insistir nisso. Eles são defensores de direitos humanos. Porque os direitos humanos que a criminalidade viola da população, são eles que socorrem. O direito à propriedade, o direito à segurança, não é? Sim. O direito à integridade física. São direitos humanos. Quem é que trata em primeiro lugar disso? É a polícia. Mas a polícia precisa tratar disso sem violar os direitos humanos daqueles que precisam reparar seus erros e prestar conta com o sistema de justiça. Então existe um limite, não é o policial que julga, não é o policial que executa, condena à morte, né? Existe um procedimento para cada crime, existe uma pena para cada crime, existem as autoridades e as instituições que vão se pronunciar a respeito da investigação, não é? E da responsabilização dessas pessoas. Então esse conjunto de normas, eles se integram de forma harmoniosa. Uma instituição não invade a competência da outra. Isso tudo é direitos humanos. As pessoas é que, por carência de informação, às vezes acham que não, que nós somos apenas defensores de bandidos. A extrema-direita raciocina assim e vomita isso para a população exatamente para que a população rejeite direitos humanos, negue direitos humanos. Mas quando ela nega direitos humanos, ela se coloca em risco, não é? Porque a civilização só existe com direitos humanos. Doutor Daniel, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais e muitos deles diz respeito à área de direitos humanos. E é por isso que a gente vê, vez ou outra, pessoas de outras nações chegando ao Brasil, e o Maranhão já recepcionou, né, entre aspas, algumas dessas pessoas e acabou validando os direitos humanos delas por aqui, não foi isso? Exatamente. Em 2024, nós tivemos diversas atividades relacionadas a essa proteção internacional dos direitos humanos. Nós recebemos aqui a relatora especial da ONU que veio trabalhar sobre a pauta da discriminação racial. Então, nós tivemos a oportunidade de, como Estado, apresentar quais são as políticas voltadas à garantia dos direitos dessa população, ao mesmo tempo em que ela também teve agendas aqui no Estado para ouvir os movimentos, as instituições do sistema de justiça e a própria população que se sentia prejudicada, porque assim a gente consegue estabelecer um diálogo que reconhece o papel potencial também do próprio Estado, do Estado que eu falo de administração pública em geral, de todos os entes, como um potencial violador de direitos humanos. E é sempre importante que a gente tenha esse reconhecimento interno da necessidade de estar sempre vigilante, de estar sempre como num papel garantidor, num papel ativo em prol dos direitos humanos. Semana passada nós tivemos aqui na Sede Pop também um diálogo muito produtivo relacionado a tráfico humano e trabalho escravo, que recebeu visita de oficiais do governo americano que vieram tratar justamente sobre as formas como podem ser estabelecidas cooperações internacionais para desenvolver projetos e ajudar a gente, aqui no Brasil, no Maranhão especificamente, a aprimorar as políticas que já existem para que elas sempre tenham um resultado mais efetivo e tenham um benefício para a população, que é o nosso objetivo final. Então, quando você procura esses tratados, eles ajudam a reconhecer os direitos humanos não apenas como o patamar mínimo do que deve ser garantido à população, mas também como um programa, né? Eles são metas, eles são objetivos que sempre têm que ser buscados em todas as atividades, em todas as pautas, e que para isso demandam uma cooperação de município, Estado, União e até dos países. Certo. Doutora Derliane, queria falar a respeito da importância dos vínculos das mais variadas camadas possíveis e esferas, a famosa formação da rede de apoio, as instituições oficiais, estatais, junto com as instituições jurídicas, no caso OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, aquelas que representam a sociedade civil, como no caso da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Queria falar da importância da formação dessa rede, mas a resposta vai ficar para o próximo bloco, tudo bem? Momento de mais uma parada e já voltamos com o último bloco do Contraplano.
De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a importância da atuação em direitos humanos. Participam desse debate o secretário adjunto dos Direitos Humanos, Daniel Formiga, o representante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Antônio Pedrosa, e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, Derliane Souza. No bloco anterior, falava justamente com a senhora, doutora, a respeito dessa importância de se criar as redes. Lá no primeiro bloco nós já falamos que nem sempre o Estado consegue alcançar, né? E aí a importância de outras instituições estarem juntas. Mas simplesmente não para somente levar demandas, mas também acredito que levar propostas também para se solucionar essa rede. Tem atuado de fato dentro do estado do Maranhão? Tem sido positivo? A senhora tem visto isso? Pela complexidade do caso, pela extensão territorial, como eu poderia apontar aqui, pela própria falta de políticas públicas que envolve essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? A cooperação entre os órgãos ela é de fundamental importância. Seria uma negação a gente afirmar aqui que apenas um órgão vai poder abarcar todas essas demandas. Não. Como eu estava falando aqui, pela própria complexidade e extensão territorial, a gente precisa de diálogos ativos entre as instituições para que se possa amortizar, né, esse gargalo histórico aqui dentro do nosso Estado, né, através de políticas públicas adequadas, efetivas, com atenção, com escuta ativa, com busca ativa, né? A gente fala de busca ativa no sentido de ir até esses locais, ir até esses territórios, ir até essas pessoas que precisam da nossa ajuda enquanto Comissão de Direitos Humanos, enquanto Estado, enquanto sociedade civil que trabalha com essa demanda de direitos humanos. Doutor Pedrosa, essa rede, né, além da importância que ela tem, ela consegue alcançar em uma amplitude maior as causas e a população que demanda esse respeito aos direitos de cada pessoa, de cada comunidade? A sociedade civil trabalha sempre com rede, essa tem sido a estratégia. Porque há uma diversidade muito grande de demandas, há uma especificidade no trato com essas demandas para cada entidade. Nós temos entidades que trabalham com indígenas, as entidades indigenistas. Nós temos as entidades que trabalham com criança e adolescente. Nós temos as entidades que trabalham com a questão racial. Nós temos entidades que trabalham com a questão LGBT. Nós temos as entidades que trabalham com a questão da mulher, da defesa dos direitos feministas. Então, essa diversidade toda, em determinados momentos, ela se reúne. Ela está em fóruns, em colegiados, em articulações envolvendo eventos. E a elaboração de todas essas estratégias conjuntamente é que produz a demanda. É muito difícil você produzir uma demanda que ela seja uniformemente dirigida a um só grupo. Por exemplo, pauta da terra, do grito da terra, do movimento social dos trabalhadores rurais, né? Ali se trata da questão dos direitos da mulher, ali se trata da questão dos direitos do idoso, ali se trata da questão do direito ao acesso à terra e por aí vai. Então, é muito difícil que a gente sente para dialogar com o poder público e trate unicamente da demanda de um único grupo. São essas redes que transversalizam essas demandas e fazem com que o Estado passe a conceber uma estratégia de atendimento, formule políticas públicas e passe a pensar nesses grupos não como algo uniforme, abstrato, mas que passe a atender demandas que antes eram esquecidas. Quero só lembrar uma coisa.
Quando foi publicada a Constituição de 1988, muito pouco se falava em quilombos. Foi através do acompanhamento da Sociedade de Direitos Humanos que nós conseguimos regularizar, titular o primeiro quilombo do Brasil, Frechal, em Mirinzal. Não se falava em quilombo. A partir desses trabalhos, de várias publicações, é que o interesse da comunidade acadêmica começou a traçar estratégias, né, para que essa demanda pudesse ser viabilizada pelo Estado. Nós tivemos muito apagamento de outros grupos também, dos indígenas. A primeira audiência pública que acontece com os indígenas no estado do Maranhão, no âmbito da advocacia, aconteceu quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Foi lá dentro da OAB. Até hoje, quando eu viajo nas terras indígenas, eu encontro pessoas que dizem: eu lembro daquela audiência pública que nós fizemos, né? Quando esses indígenas ocuparam todos os espaços da OAB, porque era muita gente para pouco espaço, e olha que o nosso auditório é grande lá na OAB, né? Tinha advogado que ficava com medo, porque nunca tinha visto indígena, né? E hoje a gente nota que dentro da classe dos juristas, que estão, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, há uma preocupação com esses grupos todos. Então, muda muito, né? A própria sede da ordem não é mais visitada com frequência só por advogados. Não, hoje você vê que tem grupos vulneráveis que entram ali e com alegria, com liberdade para tratar de determinados assuntos ali. Imagino que isso tenha ocorrido com muitos órgãos, inclusive com propostas de mandato de governadores que têm reestruturado suas secretarias, né? Completamente diferente do que ocorria há algum tempo atrás. Então, nós estamos construindo, né, no sentido de uma evolução, né, anteparos, espaços de atendimento que fazem com que essas pessoas nos guiem, inclusive no nosso processo de formação. O meu processo de formação enquanto jurista, se não fosse direitos humanos, seria totalmente diferente. Porque eu estudei direito agrário na universidade, nunca me falaram de quilombos nos currículos das universidades. E eu aprendi direito agrário de uma forma diferente. E hoje, se eu for dar uma palestra na universidade, no curso de direito agrário, né, a minha palestra vai ter muito mais a ver com a realidade do povo do estado do Maranhão do que com a realidade do povo do sul e do sudeste, porque eu vou falar da realidade agrária do Maranhão que nós conhecemos e estudamos, né, para poder fazer essa abordagem. Então, os direitos humanos ele tem essa conotação efetivamente, né, de funcionar em rede, estar construindo direitos e aperfeiçoando formas de atendimento. As pessoas, os órgãos que começam a tratar sobre o tema, elas também começam a se especializar e entender melhor dessa realidade. Doutor Daniel, a Secretaria de Direitos Humanos, eu acredito que ela sirva mais ou menos como um catalisador, né, e também um dispersor das demandas, porque chega desse jeito das mais variadas camadas e algumas a Secretaria pode se envolver diretamente para executar, mas outras precisa fazer a construção da rede com outras secretarias para fazer as demandas. É isso? Em todas as mais diversas áreas possíveis, não é isso? Exatamente. Essa diversidade das questões que são trabalhadas dentro da SEDPOP leva a uma natureza essencialmente de articulação. Então, a gente tem algumas atividades que são executadas diretamente pela secretaria, como a escola de os intérpretes de Libras, os programas de proteção também, de certa forma, mas o nosso papel é de fazer esse reconhecimento dos direitos humanos em todas as pautas, estabelecer o diálogo entre a sociedade e o Estado e ir direcionando essas políticas da forma que vai atender essas reivindicações. Então, a gente tem atividades relacionadas a questões de saúde, de educação, de alimentação, acesso à terra. Tudo isso é trabalhado dentro da SEDPOP porque nós somos basicamente uma porta de entrada das demandas da população, dos movimentos, das organizações para o Estado. E aí, a partir disso a gente consegue identificar de que forma aquela política pode ser direcionada para impulsionar, para maximizar os direitos humanos dentro daquele cenário.
A educação, ela não passa apenas por uma ideia de mercadológica, digamos assim. Ela tem que ser voltada também à formação humana de pessoas, de direitos humanos. Ela tem que ter essas preocupações. Da mesma forma, acontece com a saúde, com a segurança, que é um ponto bastante delicado em diversos outros estados, mas aqui a gente tem uma parceria muito boa, o Pacto pela Paz, seja com atendimento das demandas agrárias pela ouvidoria da Polícia Militar. Tudo isso tem sido trabalhado pela SEDPOP nos seus 10 anos de existência para tentar sempre garantir que o Estado do Maranhão tenha essa atuação com a preocupação em direitos humanos em todas as pautas. Essa transversalidade é algo que a gente entende hoje em dia, em 2024, não se pode mais fugir disso. Então, cabe a nós sempre fazer essa ressalva nas políticas. O que é que pode ser voltado aqui para garantir os direitos humanos da população? E é a partir disso que o Estado vai guiar suas atuações. Certo, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa. Acredito que haveria ainda uma gama de questões que nós poderíamos tratar, mas é emblemático nós estarmos realizando esse programa exatamente, né, hoje, né, para falar sobre direitos humanos, já que estamos no mês dos direitos humanos, 10 de dezembro, exatamente o dia em que se celebra e principal de tudo, se coloca para reflexão a respeito dos direitos humanos. E eu queria, nesse momento, abrir espaço para que vocês possam fazer as considerações finais, porventura explorar algo que, de repente, a gente não tenha justamente questionado aqui, não tenha sido abordado. Eu começo, primeiro, você, doutora Derliane, fique à vontade. Queria agradecer o espaço, né, enquanto Comissão de Direitos Humanos, e dizer que, por meio desse trabalho histórico que a OAB faz, por meio da Comissão de Direitos Humanos, a gente pede à sociedade maranhense que nos procure caso ela sofra algum tipo de violação de direitos humanos. Nós, enquanto comissão e OAB, estamos com os canais abertos para dialogar, para chamar essas pessoas que estão sofrendo alguma violação de direitos humanos dentro da nossa sede. Hoje, nossa sede não tem apenas advogados, nós temos um corpo jurídico de advogados humanizados que atendem toda sexta-feira às 14h30 a sociedade maranhense que está sofrendo alguma violação. Então, eu reafirmo aqui que a OAB, ela chama essas pessoas para que elas possam ter um mínimo de atendimento, de empatia, com qualquer demanda no que se refere à questão de violação de direitos humanos. Certo. Doutor Pedrosa. Só lembrando, João, antes dos agradecimentos, que a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos completa agora 76 anos e que ela foi publicizada dentro de uma conjuntura histórica pós-Segunda Guerra Mundial. E por que a Segunda Guerra Mundial? Porque nós tivemos uma ascensão da extrema-direita, liderada principalmente pela Alemanha, né? Mas em conjuração com o fascismo italiano, principalmente, e eles tentaram conformar o mundo a partir da visão que eles tinham e foram derrotados pelos países que defendiam a democracia. A gente precisa entender isso porque hoje nós estamos lidando com situações em que as pessoas procuram reescrever a história e redimir esse aspecto da extrema-direita que volta à pauta política. E essa semana é uma semana para a gente refletir exatamente isso. Da aliança indissociável que deve haver entre democracia e direitos humanos e a necessidade de nós lutarmos contra a barbárie, contra qualquer tipo de construção ideológica que apregoe a desigualdade entre os seres humanos. Isso aqui é o mais importante da mensagem que a gente tem que veicular nesta semana, né? E, por último, também agradecer a vocês pelo convite. Acho que foi um debate importantíssimo, didático, pedagógico, né? E sempre que a gente puder, nós estaremos à disposição de vocês para colaborar. E eu agradeço também a participação dos nossos colegas aqui, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da UAB e do doutor Daniel Formiga, que também ao lado
trabalhamos juntos e vamos trabalhar juntos, né? Porque nós compomos essa rede que você falou ainda agora. Então, muito agradecido e à disposição. Doutor Daniel, fique à vontade. A gente começa agradecendo, né, principalmente o convite, o espaço que foi dado aqui para tratar de um tema que é essencial para o governo do estado do Maranhão e especialmente para a SEDPOP. Então, sempre ter em mente a necessidade de se discutir, de se abordar os direitos humanos em todos os espaços, já entendendo a importância e a centralidade dos direitos humanos na construção da sociedade atual. Então, a gente agradece o convite e a participação dos colegas também aqui que propiciaram um debate muito interessante, pedagógico, como o Pedrosa acabou de mencionar, e também dispomos aqui a SEDPOP, a gente se manifesta já sempre à disposição da população, da imprensa, de quem quer que seja, para discutir as temáticas de direitos humanos, explicar melhor como funcionam as políticas voltadas a esses diversos segmentos que são atendidos aqui no estado do Maranhão e de receber as demandas da população. Vocês podem sempre contar com a SEDPOP como essa porta de entrada, como esse primeiro contato que a população vai ter com o Estado, porque nós temos essas portas abertas e temos sempre essa disposição em trabalhar para construir uma solução que venha atender às necessidades da população. Então, nós dispomos lá da Ouvidoria de Direitos Humanos, do Centro de Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos. Então, todas essas necessidades, todas essas pautas que vierem a ser levadas ao Estado podem ser recebidas pela SEDPOP. Nós estamos sempre à disposição de todos para tratar dessas questões. Doutora Derliane Souza, doutor Antônio Pedrosa, doutor Daniel Formiga, muito obrigado pela presença de vocês nesse debate aqui conosco. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição em nosso canal no YouTube, TV Assembleia Maranhão, e também ao longo da nossa programação. Nós voltamos com um novo debate no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz bem.